Salve, meu querido. Como é que você tá, meu irmão? Estamos aí sobrevivendo, né? Todos Sobrevivendo. nós. Deixa eu te apresentar pra galera Então, aí, porque tem gente que não é das artes e que assiste o canal aí e acho que nesse momento não tinha convidado melhor para estar aqui. Depois de uma coisa, até que eu acabei de falar com você no telefone, depois da morte do Paulo Gustavo, que para nós, da classe artística, e para todo mundo, né, cara, que pensa, é uma morte simbólica, né? Quer é dizer que a verdade. gente, que a gente perdeu. Quando a gente perde um palhaço, o mundo fica mais infeliz. E a gente está perdendo, Com né? certeza. O ódio está ganhando da felicidade. Isso é muito triste. Muito triste. É para isso que a gente está aqui, para falar sobre os nossos colegas que infelizmente não têm as mesmas condições que o Paulo Gustavo tinha, que ainda bem que tinha, né? Porque a real é que se não tivesse, tinha Exatamente. morrido há 2 meses atrás. Porque, né, Exatamente. é Não ia ter muito caro como aquele lutar, tratamento que né? estava fazendo, não é viável para ninguém. Então, vamos falar sobre isso. Eu quero apresentar para vocês o meu querido amigo, antes de tudo, Adriano Sturrilha, presidente atual do SATED Paraná, tomou posse esse ano, e várias Dezembro. outras coisas que o Adriano faz. Você é conselheiro? Conta aí, Adriano, vai falando, para virar um papo e E não virar uma também, entrevista. além do SATED, que a gente entrou no SATED no início de dezembro. Então, estamos ainda fechando o nosso primeiro 6 meses ainda de gestão. Mas eu também estou no Conselho Municipal de Cultura de Curitiba, como vice-presidente. Venho atuando aí no Conselho já aí há mais tempo, aí há uns 4 anos. E tô, né, além de artista, de diretor, produtor, eu também sou muito da militância, né? Acho que essa é uma paixão que veio na sequência aí da arte, da cultura para mim. Então, eu sou um cara de movimentos, dos movimentos sociais aí. Também Sempre sou foi, né? integrante do TEM, Sempre sou do foi. TEM, que é do Teatro em Movimento. Antes nós tínhamos o movimento de teatro de grupo lá, há 10 anos atrás. Então, acho que é uma coisa importante aí. Eu passei a dedicar um tempo aí da minha vida e da minha paixão pela arte também para militância, para política, políticas públicas de cultura. Mas acho importante sempre dizer isso, para fazer política, porque a gente vive um tempo em que as pessoas querem que a gente se afaste da política, né? E isso é uma estratégia de quem está lá há muito tempo. Então, eu costumo dizer que a gente tem que voltar a ter orgulho de dizer que faz política. Eu faço política com muito orgulho, sou um agente político e acho que a gente precisa de mais artistas que se coloquem assim também. Como, Eu sou você não precisa deixar político de ser pra artista. cacete. Você acha que esse programa não é Exato, político? Quem que estava colocando a exato. cara dos artistas paranaenses aqui, né, para todo mundo ver com o monólogo que quisesse? A gente começou com essa iniciativa e não teve apoio de muita gente, a gente continuou. Por incrível que pareça, estamos há 3 anos e não vamos parar É tão isso. cedo. É o canal que a gente tem aberto dos artistas. Agora, quando a gente voltar, como é live, e eu acho que vai passar a ser, porque é mais fácil trabalhar em casa, eu gosto, né? Uhum, Eu gosto, porque eu vivo estudando, fazendo as coisas em casa, então é como sair do meu quarto e vir aqui para o trabalho que é esse. Que é justamente, uhum. cara, tocar nessas feridas. O Monodrama não é mais um programa só para artistas, para atores e para exibir grandes atrizes e grandes atores. Ele também é para isso. Quando a gente voltar, a gente vai ter esses quadros, mas agora a nossa ênfase é essa conversa, que não é um debate, entendeu? A gente está aqui para se ouvir. Eu não preciso concordar com você, você não precisa concordar comigo. Mas todos nós lutamos, ou os nossos ancestrais lutaram, para que a gente pudesse falar. Então a gente tem que falar e tem que ser ouvido. Perfeito. Eu acho que é isso. A gente tem que Fala, entender que a política não é uma coisa só que os políticos fazem, né? A gente acha que a política é aquela coisa dos deputados, da Câmara de Vereadores. Também é isso. Também é isso. É o espaço dos conselhos, mas está no dia a dia, né? E hoje as redes sociais, inevitavelmente, se passaram a ser um espaço em que isso é fundamental, né? Se a gente não ocupa esse espaço nas redes, a gente sabe muito bem como ele é ocupado. Então a gente precisa estar nessa luta, nessa batalha aqui também nas redes, na internet. E agora, mais do que nunca, como você falou, eu acho que esse mundo virtual aí, ele veio para ficar, né? Mesmo passando a pandemia, eu acho que muito disso que a gente está vivendo agora vai passar a ser organicamente, vai passar a estar no nosso dia a dia, né? eu acho até, Então, a Adriano, gente... você me deu um gancho para pensar o seguinte: eu acho que até é ótimo que a gente tenha recapturado
essa coisa que a gente estava achando que não tinha função para nós, como é a internet, porque capturaram esse meio, né, antes, para fazer propaganda mentirosa. Então a gente não adianta ficar no nosso nicho ali, no nossa bolha, falando numa Uhum. sala sobre o que a gente tem que. Essa frente. Essa é a nossa televisão hoje. Assiste quem quer, sabe? Desliga quem quer, a Cada hora um que faz a quer. sua programação, né? Exatamente. E os caras fizeram antes. Eu acho que agora a gente tem que tomar a dianteira e aprender a usar isso aqui. Maravilha. E É isso estamos mesmo. usando. Vamos lá. A situação, olha, primeira, dá um constrangimento, constrangimento não, dá uma tristeza absoluta quando eu abro a página do SATED. Quando eu vejo a campanha do SATED, a que ponto nós chegamos, né? Que a gente fala sobre a campanha, fala sobre o que eu estou falando. Que você abre a página e tem a situação que o SATED ficou ou está no momento, que o sindicato é o que segura a nossa classe, é o que defende a nossa classe, muito desprotegida. Então, se a gente perder isso, fudeu. Então, ali Exatamente. tem, né? Quer dizer, você detalhadamente, sinceramente, pela única vez que eu vi, o SATED coloca a questão, o que está acontecendo. Porque nunca foi muito, a palavra me foge, nunca foi muito claro, né? Sim. A relação. É. Bom, primeiro assim, né, Gerson, a gente vive um tempo em que existe todo um projeto a nível nacional de acabar com a ideia de sindicato, né? A gente teve um desmonte aí das leis logo depois do golpe, quando já assume o governo Temer, automaticamente começa aí um projeto de desmonte das leis trabalhistas e nesse pacote vai as leis sindicais, né? Porque, logicamente, que para o que a gente tem hoje no nosso poder federal, mais do que nunca, a ideia de trabalhadores organizados não é bem-vinda. Então, um pouco da ressaca de todos esses anos de governos mais progressistas, né? E é sempre bom a gente lembrar, para quem critica ou não, mas nós tivemos aí o governo Lula, nós fomos presididos por um sindicalista, né? Isso simbolicamente é muito importante. Mas o efeito colateral disso, quando a gente vai para esse revés mais conservador, mais reacionário, é que houve um desmonte. Nesse desmonte, muitos sindicatos perderam. Se a gente pegar hoje os números aí, grande parte dos sindicatos de pequeno e médio porte eles estão fechando, porque não há mais previsões de arrecadações de tributos de impostos que venham para os sindicatos. Né? Hoje não há mais a obrigatoriedade do imposto sindical. Então, os sindicatos perderam muita força do ponto de vista econômico nesse sentido, por um lado, por causa desse desmonte, e por outro também porque houve um certo comodismo, digamos assim, de uma certa forma. Vou falar aí pelo nosso caso. Infelizmente, é muito comum alguns sindicatos que caem numa ideia de que um determinado grupo político fica muito tempo no poder, e no caso do Satélite passou por isso, né? A gente teve aí uma sequência de gestões que pegou do início desse século para agora aí, de uns 20 anos que basicamente o mesmo grupo esteve ali. E, 20 e aí, anos. assim, 20 anos, e daí 20 anos. aí não é porque é o TATED, é por qualquer lugar que durante 20 anos você tem o mesmo olhar, sem mudar, sem colocar pluralidade, inevitavelmente esse lugar vai se afastar do trabalhador, ele vai deixar de conseguir representar de uma forma mais efetiva. Então, o que a gente sentia é isso. Com o tempo, o sindicato, o SATED, ele se afastou dos artistas. Dos técnicos, então, totalmente, porque os técnicos, no nosso entendimento, eles ainda estavam mais distantes do sindicato. Eles nem se viam como trabalhadores, né? Muitas vezes, porque eles eram totalmente invisibilizados. Então, o nosso primeiro trabalho ao chegar no sindicato era essa dimensão de que a gente precisa ir contra isso, né? 2020, sim, nós precisamos de sindicatos, de mobilização, de fortalecimento coletivo para lutar, inclusive, contra essa onda tão reacionária que a gente está vivendo. Certo. E o SATED, embora ele esteja ainda passando por uma crise financeira muito grave, a gente pegou ele com uma situação financeira muito, muito difícil, a gente sente que podia usar esse momento da pandemia em que vários coletivos voltaram a se organizar, né? A gente teve muitos movimentos que se organizaram durante a pandemia, no momento em que as pessoas percebem a importância do trabalho coletivo, né?
Muitas campanhas que começaram para doação de alimentos, para você poder dividir com os nossos pares, como o Movimento Cultural Solidário da Débora, que continua aí firme e forte. Sim. O Arte Salva, que foi formado o ano passado também. Vários movimentos. E nisso também a gente teve movimentos de coletivos que foram se formando e que tinham mais essa intenção de atuar na política pública mesmo. Como o Teatro em Movimento, que eu também participo, que reúne aí o pessoal do teatro, especialmente de Curitiba. Mas a gente também teve o MDC, que é a Mobilização de Dança, que se formou em Curitiba. Então, assim, se é que a gente pode tirar alguma coisa para a nossa área de positivo desse momento pandêmico, foi esse repensar isso. As pessoas entenderam que é importante, de novo, tentar se fortalecer coletivamente e é importante fazer essa disputa política, esse debate. Né? As pessoas estão mais em casa, então elas estão mais distantes, mas ao mesmo tempo entenderam que dá para usar ferramentas como essa para voltar a se conversar, a fazer política. E a mudança que a gente propõe no sindicato nasce um pouco disso. Né? Eu costumo dizer que chegou no nosso sindicato depois de 20 anos, muitas pessoas que vêm de uma nova militância, uma militância que, como eu, já nasce nos conselhos municipais de cultura, que já nascem com a ideia do que a gente chama do Sistema Nacional de Cultura, que é legal a gente falar aqui um pouco para quem não acompanha, né? Mas que é uma coisa recente no Brasil, que tem aí 20 e poucos anos, que começou durante a gestão do ministro Gilberto Gil, e que tentou criar, é como se fosse um SUS da cultura, né? Assim, ó, essa conversa vai rolar como se eu não entendesse nada de arte e não fizesse parte da classe, tá? Porque aqui a gente quer que todo mundo compreenda como é que são os meandros disso tudo, para chegar ao espetáculo que eles veem lá tudo prontinho, bonitinho. Né? Porque as pessoas não sabem disso. Exato. Então, assim, a ideia do Sistema Nacional é exatamente isso, criar um SUS. Então, a gente tem leis que são federais, que têm alguns parâmetros e que esses parâmetros que formam o Sistema Nacional, você vai ter nos estados, no sistema estadual e nos municípios. Então, a ideia do Sistema Nacional é que em cada município você tenha um conselho de cultura. Nesse conselho você vai ter representantes da sociedade civil fiscalizando, debatendo e tomando decisões com o poder público, né? Representantes é como se fosse um pequeno parlamento, né? Hoje, por exemplo, eu sou conselheiro das artes cênicas. Então, quando a Fundação Cultural vai debater temas da nossa área, nós reunimos os conselheiros, o conselheiro das artes cênicas, o conselheiro da literatura, da música, do patrimônio histórico, para pelo menos debater, para chegar em decisões das políticas públicas, né? O que deve ser levado em consideração pela Fundação Cultural, no caso de Curitiba, pela Secretaria. E, além do Conselho, a gente tem uma ferramenta muito importante, que são os fundos de cultura, né? Que é onde que são os programas de incentivo, que é de onde saem as nossas leis de incentivo, para que a gente tenha fomento à produção cultural. E aqui uma coisa muito importante, que eu acho que o Sistema Nacional traz, é a ideia de que o fomento, que é um recurso que vem para os artistas, para os fazedores de cultura fazerem o seu trabalho, eles têm como fim não o artista, mas a população, porque na verdade nós somos prestadores de serviço. Exatamente. Nós somos ferramenta. Exatamente. E o Sistema Nacional preconiza isso, que a cultura, assim como a educação, é um direito constitucional, que está previsto lá no nosso artigo 5º. Na verdade, então, não se separa cultura e educação, eu acho. Exatamente. É um grande erro separar, porque eles são irmãos ligados ali, siameses, são fundamentais. Complementares. E o Sistema Nacional coloca isso como o artista tem a mesma função social que tem o médico que está lá na UPA. Ele vai atender a população, que é o seu beneficiário final. A arte faz isso de outra forma, né? A gente sabe que a arte tem esse poder transformador, de emancipar o cidadão, de preparar um cidadão mais preparado para debater o seu espaço, para entender melhor, e não só para os artistas, né? Porque o povo às vezes acha que a peça de teatro, a arte é só para quem faz. A gente tem um pouco esse vício. E não é. A gente precisa de futuros engenheiros que tenham mais sensibilidade, que podem conseguir quando tem contato com a arte. Né? A gente precisa que o pessoal de humanas também tenha essa ligação, para que a gente tenha um cidadão mais consciente, mais sensível, né? Então, acho que o Sistema Nacional traz muito esses conceitos e ele procura criar esses sistemas para que também os municípios passem a receber recursos federais, né? De uma forma mais organizada. E aí aqui já vou pontuar uma coisa que a gente vai falar mais para frente, que é um exemplo prático agora, que é a Lei Aldir Blanc, né? Tá, podemos começar com ela, tá? Vamos começar com ela. Tá. Vamos lá do básico, tá?
O governo Tá não bom. fez absolutamente nada assim que começou a pandemia, dia 18 de março, foi o último dia que eu saí de casa, do ano passado. Exato. Não aconteceu nada. Começou a acontecer alguma coisa para a cultura quando? O que aconteceu logo em abril, começou-se um debate, e aí a gente tem que destacar aqui duas deputadas que são muito importantes nesse trabalho, que é a deputada Benedita da Silva e a deputada Jandira, que puxaram esse debate da necessidade da gente criar algum amparo, alguma ferramenta pública que pudesse amparar os trabalhadores da nossa área O Ministério da cultural. Cultura não fez nada, como se nada Na tivesse acontecendo. verdade, Gerson, você falou Ministério da Cultura, mas nem existe mais Ministério da Cultura no Brasil, né? É verdade. Ele foi extinto. Hoje, quem cuida da cultura no Brasil, em tese, é o Ministério do Turismo, gente. É. A cultura virou uma portinha lá do Ministério do Turismo. Não existe mais MINC, como a gente chamava, né? Então, assim, isso faz parte desse desmonte que a gente falou. E a Lei Aldir Blanc surge desse debate de alguns deputados que buscaram um debate a nível nacional, uma participação social, e isso acabou virando um grande movimento que tomou força. Não é uma iniciativa do Poder Executivo, é uma iniciativa do nosso Legislativo, e naquele momento essas deputadas, embora sejam de oposição, foram muito sábias em buscar debater essa pauta de uma forma mais ampla, então buscar apoio também de deputados que são mais do centro, mais da direita, porque há esse entendimento de que a cultura tem que ser entendida como uma pauta ampla. E aí foi o grande acerto do debate. Então, embora sejam deputadas da esquerda, né, e a gente sabe como, naturalmente, no momento que a gente está, isso poderia dificultar, foi buscado um apoio, foi buscada uma interlocução. Naquele momento, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, foi importante porque entendeu isso e deixou de lado essas divisões. Exatamente. E conseguiu se construir de uma forma quase única um projeto que garantiu recursos. A gente está falando mais ou menos de 3 bilhões para o país todo, que seriam distribuídos para estados e municípios, e esses estados e municípios iam receber, através dos seus fundos de cultura, né, lembrando que eu falei do Sistema Nacional, o ideal é que todos já tivessem fundos para facilitar, porque esse é um mecanismo para que a gente possa receber. O recurso entra no Fundo Nacional, que é uma grande conta do banco para receber os recursos Sim. da cultura. Isso é repassado, através da Lei Aldir Blanc, para os estados e para os municípios poderem fazer a distribuição desses recursos, né? Tá. E daí a Lei Aldir Blanc ela foi montada, foi aprovada em tempo recorde. A gente sabe que uma lei dessa, numa situação normal, levaria anos para passar. Então a gente conseguiu. Só que ela é para ser uma lei emergencial, né? Isso, ela nasce com esse caráter. E essa palavra que você falou é muito importante, Gerson, porque assim, ela não é uma lei de fomento tradicional. Não. No sentido de que, assim, é lógico que a gente precisa de leis de fomento, como a gente tem a Lei Rouanet, como aqui no Paraná a gente tem o Profice, que é uma espécie de Lei Rouanet estadual, né? Ou a gente tem a Lei de Incentivo aqui de Curitiba, que já tem muitos anos, é muito forte, e que elas fomentam uma cadeia produtiva, né? Sim, porque a gente tem um tempo, né, para conseguir captar, produzir tudo. Não Só que agora, na pandemia, não é um momento que a gente pode fazer isso da forma que a gente faz normalmente. É um momento em que as pessoas não estão podendo trabalhar. Muitos dos nossos pares estão passando necessidade, alguns passando fome, porque a gente não cansa de dizer o nosso mantra. Nós somos os primeiros a parar, porque não podemos nos aglomerar, nós vamos ser os últimos a voltar. Então, a quantidade de artistas que não estão podendo trabalhar, e na nossa área, a maioria dos artistas, dos técnicos, eles são autônomos, né? Isso. Ou seja, eles não têm uma carteira assinada. Não. A nossa área é raríssimo isso. E você falou uma coisa para mim, assim, eles trabalham para comer no outro dia, né? Eu te digo mais, exatamente. Hoje em dia eles trabalham para comer no mesmo dia. Você trabalha tipo, arrumei um trampo, tô comendo, não arrumei, não tô. Exato, e a gente sabe como isso é complicado na prática. Então, assim, a Lei Aldir Blanc nasce com essa ideia de amparar os trabalhadores de forma direta que não podem estar trabalhando nesse momento, né? Tá. E a ideia é, cada estado recebeu esse recurso e cada município que se inscreveu também recebeu. Para dar exemplo, no caso do Paraná, foi destinado cerca de 72 milhões, o que é um valor considerável, né? Se a gente comparar aí com o orçamento que a gente tem. Deixa eu te fazer um parênteses que é muito importante, cara. Eu já estou pensando com a cabeça do povo. Deve ter gente aqui pensando, os caras estão recebendo isso além de um auxílio do governo. Não. Quem recebe o auxílio do governo não recebe o Aldir Blanc. Não é correto?
Porque assim, ela tem três Então linhas. A é primeira isso, seria a linha do galera. Não auxílio é para emergencial. quem não tem nada. Sim. O inciso um é exatamente isso. Seria como se fosse aquele auxílio de R$ 600, só que a nível estadual, para quem não conseguiu receber aquele auxílio, né? Uma outra parte que é a linha de fomento, que a gente fala, ela foi destinada para projetos para a internet, em especial. Isso é importante nesse momento, né? Também falando aqui para o público, por que é importante? Porque todas as áreas estão se transformando. Como você disse, quando acabar a pandemia, o home office não vai acabar. A gente está passando por uma migração que algumas coisas vão voltar, mas algumas coisas são inevitáveis. Então, assim, é importante que a gente tenha também artistas, pessoas pensando como que é a linguagem da internet para a arte. Porque a verdade nós artistas agora estamos entendendo como é que funciona isso e como é que isso pode virar ferramenta artística. Não, como Não é só que um tem que suporte. virar? Porque você não pode negar a natureza Não, das coisas. exato, é inevitável, é uma transformação inevitável. Então, assim, a Lei Aldir Blanc trouxe essa possibilidade de alguns trabalhos, ela prevê isso, e eu acho que o principal dela é entender esse caráter emergencial. E para as pessoas entenderem, mas é um recurso para as pessoas receberem nesse momento. Será que precisa? Será que a arte é algo essencial? Tá, mas me Assim fala como a só o seguinte, padaria me é fala o seguinte, essencial? vamos lá do princípio. Eu quero usufruir da lei. O que que eu, como artista, o que que eu teria que ter feito? Né? Vou explicar para o povo, para a galera. Sim, tinha Eu quero algumas chegar lá no possibilidades. Ou você editalzinho. podia ter isso. Depende do que você vinha recebendo, que tinha uma faixa de valores, você comprova que você trabalhar na área efetivamente há Sim, pelo menos 2 anos, ou seja, você vem atuando na área, formalmente ou informalmente, isso é importante dizer também, porque a Lei de Blanc, ela atende tanto os atores, por exemplo, como eu, como você, que temos como profissão, sim. mas também atende os artesãos, atende as comunidades quilombolas, por exemplo, que têm uma atividade, que vivem às vezes da venda do seu artesanato, que nesse momento não podem vender. Então, assim, ela atende uma camada grande de trabalhadores, a maioria informal, que não está podendo trabalhar. Esses trabalhadores podiam se inscrever ou no inciso 1, que a gente dizia, que era para receber essa renda mínima durante algum tempo, e tinha essas linhas de fomento, né? E aí a gente começou a ter um problema na prática, porque no nosso entendimento, essas linhas de fomento que eram para editais, para pequenas produções, no caso de Curitiba, por exemplo, foram feitos projetos pequenos de 10, 20, 30 mil para produções para a internet, né? E aí cada município e o estado tinha a condição de criar a sua linha, né? A gente acha que aqui no Paraná, a forma como foi adotada para fazer esse recurso ser distribuído não foi a ideal. Tanto que a gente vê que a maior parte desse recurso não chegou na mão dos trabalhadores ainda, né? A gente tinha, a princípio, até dia 31 de dezembro para distribuir todo esse recurso, e a gente olha os números hoje, no Paraná, só 15% desse recurso efetivamente chegou para os trabalhadores. E qual foi a forma escolhida e por que que não deu certo? Então, porque a Superintendência de Cultura aqui, esse é o nosso entendimento de muitos dos nossos pares, eles adotaram linhas de editais que são que são praticamente as linhas tradicionais, para um momento que não é pandêmico. E daí elas têm alguns pressupostos que não podiam ter sido utilizados agora. Por exemplo, para você concorrer, você tinha que apresentar um monte de certidões negativas. O que é a certidão negativa, né? É aquele documento que você tira lá na Receita Federal, no site da prefeitura, para dizer assim, olha, o Gerson não está devendo nenhum imposto para a prefeitura. Ele não deve IPTU, ISS, ele está em dia. É Aí que ele as vai pessoas lá e saibam tira a que em todos certidão os digital. projetos a gente tem que fazer isso, tá? Nos editais Isso é tradicionais tem que normal. fazer isso. E Então, faz não, sentido, porque assim, se a gente vai prestar um serviço, assim como uma empreiteira vai construir um prédio público, ele vai ter que provar que está tudo em dia. Estamos de acordo. Agora, como eu a estou lei pontuando emergencial, só porque as pessoas duvidam e acham que tem como você burlar isso. Mas não tem, porque você tem que dar nota até do prego que você compra para fazer a exatamente, produção. é muito controlado. Essa ideia de que a ideia do pessoal que mama na teta da Lei Rouanet é uma fake news assim que não faz nenhum sentido, né? E no caso da Aldir Blanc, o que a gente entendia? No caso da Aldir Blanc, por ser emergencial, por ser um momento em que muita gente que está tendo que ser atendido não está trabalhando, e muitos, inclusive, não têm nem acesso. Todas as inscrições têm que ser pela internet no momento, né? Mas o poder público não se preocupou com esses trabalhadores que têm menos acesso, porque assim, você, a gente está acostumado a entender qual é a lógica dos editais, qual é a burocracia que tem que atender.
né? Quando a Agora, gente sai da faculdade, é uma coisa que ninguém sabe. A gente tem que se formar em produção para poder trabalhar. é. Porque é muito difícil Agora assim você ficar esperando convite. Isso não é assim. Não você rola. tem que virar, você Você tem que faz virar o 10 testes seu. e passa num ou nenhum. Então você tem que fazer as suas próprias produções. Então o É. artista vira um produtor naturalmente. Ele tem que se meter na burocracia É e na obrigado a virar política. um empreendedor. Mas, ó, vamos pegar um exemplo prático aqui de outra área que não é a nossa, do teatro, do audiovisual, mas, por exemplo, um músico que toca em bar. O músico que toca em bar é o cara que tem a sua profissão, que vive muitos anos aí, que se vira. Ele é autônomo, então ele toca, recebe hoje para ter o dinheiro de giro do mês dele. Ele não está acostumado a entrar nos editais tradicionais. Agora, nesse momento, os bares estão fechados, então ele não vai tocar, ele não vai receber. Esse músico, que em geral se vira sem precisar do recurso público, da lei de incentivo, agora ele precisa. Porque, né, ele, assim como o pescador que tem épocas do ano que não pode pescar, ele deixa de trabalhar, ele precisa receber um auxílio para sobreviver, agora esses artistas precisam receber esse auxílio, né? E então é esse artista que a gente tem que entender que precisa ser atendido nesse momento, e esse artista não está acostumado com a burocracia. Esse Ele artista não nem vai poder sabe tirar esses mais um meandros. curso negativo, Quantos cursos a né? gente tem que fazer para aprender a ser produtor? É muito burocrático, Exato. muito difícil. Se faltou uma É, assinaturinha de alguma coisinha, o projeto não bate na passa. trave. Então, o nosso entendimento é exatamente esse. Nesse momento, a gente precisava de editais mais simplificados para atender mais gente, valores menores. Claro que valores que minimamente atendam individualmente cada trabalhador, cada trabalhadora, mas para atender mais gente, né? Porque esse povo todo que geralmente trabalha na iniciativa privada, como os músicos de bar, por exemplo, agora eles precisam Só sentar um pouquinho, vamos comentar ali. A Gel acabou de entrar, ela falou, o marido dela é músico, se não me engano, também, né? Os donos de bares, eles exigem que leve público, inclusive. Quer dizer, como é que você vai Exato. levar público se está tudo fechado? Agora não tem como. Então, assim, isso é importante entender. A Lei Aldir Blanc, ela nasce num contexto emergencial e ela atende esses artistas que precisam sobreviver. E por que isso? É uma questão humanitária? É, claro que é. Agora, também é uma questão econômica. Porque, por exemplo, já se você, quando o governo precisa atender um banco para que ele não vá à falência, ninguém acha isso estranho. E por que não deve ir à falência? Porque um monte de gente vai perder o emprego, vai interferir na economia. O setor cultural, hoje, ele é responsável por quase 5% da nossa economia, do nosso PIB. A gente está falando de muito emprego, de muita gente que está no dia a dia, que gera trabalho, direto e indireto, né? Porque quando a gente tem um show, tem os músicos lá tocando, tem o pessoal da técnica contratado e tem o pessoal que está vendendo a alimentação, tem o pessoal que está vendendo a bebida, Tem tem todo o um pessoal do mercado que estacionamento. gira, tem toda uma... É uma cadeia que ultrapassa o limite do artista. O artista ele é a mola propulsora porque as pessoas vão lá para ver o trabalho artístico, é o que puxa, mas tem toda uma cadeia em volta. Então, o investimento da Lei Aldir Blanc é para amparar trabalhadores que movimentam a economia do país. Não é nenhum favor. Esses trabalhadores recebem e geram imposto, pagam imposto também. Então, é como se a gente pensasse assim, a Lei Aldir Blanc, ela cumpre uma função que seria de um fundo que os trabalhadores têm direito exatamente para o momento emergencial, de caráter excepcional. Tá. Né? Então, não é nenhuma esmola. O que o governo faz é atender um direito que essa classe trabalhadora tem e que, em outras áreas, a gente acha muito normal que aconteça. É. Então, isso entra no outro ponto que é muito importante, né, Jéssica? Que tem a ver com a coisa do sindicato de novo. A gente precisa, cada vez mais, se entender como trabalhador. Artista não é artista por hobby. Deixa eu falar uma coisa, só para ilustrar isso que você falou. Há um tempo atrás, eu acho que há uns 10 ou 15 anos, eu assisti uma palestra com a Fernanda Montenegro, ali no Palácio, do lado do Sal Grosso. Eu conheço a cidade pelos bares, né? No Memorial ali. E ela falou uma coisa, cara. Que os Estados... Escutem todos isso que eu vou falar. Que os Estados Unidos só são a potência que são porque eles têm a maior arma que a humanidade pode ter, que é a indústria do cinema. Foi a indústria do cinema que colocou a cultura americana em todo o mundo. Ela que diz o que a gente veste, o que a gente calça, o que a gente come, o que a gente tem que comprar, tá tudo no cinema.
Então, é um Exato. mercado milionário para quem sabe usar. Então, eu acho que não, o Brasil está comendo bola. É, a gente tá devagar nisso, porque a gente ainda não entende a arte e a cultura como Um negócio, é uma indústria, né? um como um negócio, como uma indústria, É uma né? indústria. Quando você É uma monta uma indústria. peça, Adriano, não é como montar uma empresa. Você Exatamente. tem que ter um Você tem lá, contador, você tem que ter um administrador, você tem que ter tudo que uma empresa tem. Porque você vai ter que prestar contrata conta. um monte de gente, contrata um monte de gente naquele período está trabalhando contigo. Então, assim, isso a gente tem que mudar muito. Essa é a ideia. Nós somos trabalhadores e a gente faz parte do PIB, gente. Assim como a indústria têxtil faz parte do PIB, Assim como o assim agro é legal. como o agronegócio. Então, assim, tem que ser entendido como uma atividade cultural. É claro que não é só uma riqueza econômica o que a gente faz, tem uma riqueza simbólica, Sim. que é muito importante, né? E uma riqueza social, que daí entra numa coisa que a gente comentou muito antes da live, que é importante sempre trazer aqui. É entender que a arte é uma ferramenta fundamental ligada à educação, né? Então, assim, esse é um outro fator que a gente não pode deixar de lado, né? A gente precisava ter um casamento aí muito mais fortalecido da educação com a cultura, em termos de investimento também, né? Sim. E entender que bom, esses tempos a gente estava assinando aí notas pedindo que não fosse tirado filosofia e artes do currículo, né? De novo, a gente tem um governo que vai na contramão. Mas Os a carga países, horária já diminuiu, né? Carga horária é é, tirar, né? se você vai lá para os países de primeiro mundo, você vê que a educação, a formação artística tá intrinsecamente ligada no dia a dia da escola, né? Os alunos aprendem um instrumento, eles têm contato com a linguagem também, não para virarem artistas, não para Não, virarem atores, mas para serem cidadãos mais sensíveis. E, logicamente, que depois vão consumir mais arte, mais cultura ao longo da exatamente. vida e vão ter um olhar emancipado, vão ter um olhar mais autônomo nesse sentido, né? Então, a gente também tem essa função, né? Enquanto a cultura tem essa função enquanto riqueza Vão ter uma vida melhor, social. vão ter uma vida ampla, porque o conhecimento só faz ampliar a tua vida. Assim como amplia a tua ignorância, amplia o teu conhecimento. Se eu gosto de uma Né? música, eu vou atrás do que tem parecido com aquilo. Entendeu? Então um leva o outro, é um dominó. As pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem. E por fim, né? Eu falei da educação, Gerson, mas também tem que falar da saúde, né? Tem muitos estudos que mostram que quando você investe na prevenção, você economiza muito, né? Com saúde. E uma das formas de prevenção é a arte. A gente sabe disso. Sabe? Imagina como é que a gente já está endoidecido com essa pandemia. Já está todo mundo, né? Para lá de Bagdá. Imagina se o povo não tivesse em casa, tendo acesso às coisas pelas redes sociais. Nunca se consumiu tanta música e tanto audiovisual no mundo quanto agora, né? Os números comprovam isso. Não, Então, o muita gente talvez planeta seja Terra, desde a sua existência, nunca teve um dia uhum. sem arte. Impossível, não tem Sabe por como. quê? Porque eu considero, claro que eu considero o começo do teatro, o Homem da Caverna contando as histórias sobre as caçadas. Ali era arte, era um dia de arte. Todo mundo em volta da fogueira ouvindo uma história. Era o ator começando. Quem não gosta de Exato. história? Quem não gosta? Né? E Todo mundo, quem imagina o não gosta povo. de conhecer a biografia de alguém através de uma peça de teatro bem De teatro, produzida? de filme. E nesse momento mesmo, né, Gerson? Imagina o povo em casa agora sem o Netflix para Não é assistir, sem impossível. música para Não, ouvir. imagina um dia sem Então, arte. assim, então, isso também é importante a gente trazer essa consciência para as pessoas, né? Um dia sem De arte, um que, dia sem ler, é um dia sem abrir o computador, porque design gráfico, né? Computador, arte. pronto, exatamente. É um dia sem vida, é um dia sem um rádio, é um dia sem música. Para mim, isso é um inferno. Uhum. E ó, Gerson, tô aqui olhando o pessoal que está acompanhando a live aqui, ó, para a gente registrar. Por favor, eu pedi teus olhos emprestados, porque eu não Ó, tô vendo enxergo. que tá aqui com a gente, ó, a Raquel Riso, que é minha parceira Agradeça. no Taped, também é da nossa diretoria do Raquel, eu Taped, não marcando agradeço na presença. hora, querida, que eu não enxergo aqui, sabe? Semana que vem eu vou fazer no meu métier lá, que é o YouTube, lá eu sei mexer direitinho. É, Aqui eu não sei tá nem aqui a responder na Vanessa. hora.
A Vanessa Vieira está aqui com a gente. A Gel, que você já falou, marcando querido. presença. Ó, teatro nas escolas, com certeza, Gel. Como a gente falou, são ferramentas É fundamentais. Arte e formação. Eu cultura. comecei com teatro na escola. Exato. Eu me apaixonei pelo teatro porque tinha teatro na escola. Entrou aqui também ó, o Gui Almeida, que é figurinista, cenógrafo, parceiro aí também de muitos trabalhos, está aqui com a Abraço, querido. gente. Michele Bittencourt, também aqui do Teatro em Movimento, está marcando presença. Uma querida. O pessoal está aqui com a É gente. tudo gente aí militante, que vai atrás da coisa, que luta aí por condições melhores. Tá aqui o Ertali, que é lá do Pé no Palco, parceiro também do Vulcanióticos. O pessoal tá marcando presença aqui. Maravilha, gente. Cleonice, querida. Para que todos Cleonice, saibam que isso aqui é um canal nosso, entendeu? Eu não montei esse canal para mim. Não, exato. eu sou o que menos quero aparecer aqui. Eu quero mostrar gente legal, interessante, que tem coisas pertinentes para dizer. Então, é isso. E agora o monodrama vai começar a ser temático. Hum, Então é isso. Mas depois eu falo no final. Eu não quero perder a oportunidade de falar com você. Que você fale e explique as isso, coisas ó. para nós. Só para registrar aqui também, ó, Cleonice de Queiroz. Cleonice foi. Fiz teatro com a Cleonice ainda no Cefet. Nem existe mais o Cefet. Quer dizer, não é que não existe, mudou o nome, né, Gerson? É, Agora é o TFPR. é. Mas foi lá que eu comecei com teatro, em 97, 98. Depois fui para a Federal, onde a gente se conheceu, né? Foi lá que a gente se conheceu. No curso de formação de ator do Hugo Mingarelli. Exatamente. Que fazem Figurado. 22 anos, eu acho. Exatamente, 2000, 2001, né? Foi em 99, porque eu entrei na FAP em 99. 98. Em 99 eu passei na Federal, fazia as duas comigo. Em paralelo. E a gente sempre foi muito amigo, sempre gostei muito de você. Você sempre teve essa coisa de liderar movimento mesmo, de pegar a bola para cima, matar no peito. E eu acho que a tua grande qualidade, Adriano, é uma que eu não tenho, que é conseguir pensar e falar calmamente com esse tipo de gente. O ódio, o ódio me consome e eu não tenho esse equilíbrio. Então eu acho muito bom ter você como representante, porque eu te conheço e sei o que você falaria ou está pensando. Mas você é um gentleman, né? Um cavalheiro, sabe conduzir a coisa melhor, porque não é na porrada que se ganha nada. Exato, acho que isso é bem importante que você está falando aí, porque primeiro que assim, eu acho que em política a gente tem que saber que é lógico que você tem que ter a mobilização, você tem que ter a pressão, mas eu sempre gosto de dizer que assim, você tem que ter um momento que você tem que saber que você tem que bater, no outro você tem que assoprar para você poder mediar e chegar e negociar. E a gente está no momento, ainda mais agora nesses últimos anos de polarização, a gente tem que escapar aí de duas grandes ciladas. Primeiro, desse ódio, do discurso de ódio. Exatamente. Colocar bons contra maus, não importa o lado. Acho que isso é um grande erro, né? E segundo, como a gente virou alvo, né? Sabe o que eu acho, Adriano, que as pessoas não se tocaram ainda? Que todo mundo quer a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. Só que acha que defendendo fulano ou defendendo Beltrano, ele está querendo, ele é diferente do que defende o Beltrano, mas ele não é, ele quer a mesma coisa. Só que os dois nos iludem que vão nos dar o que a gente quer. E, infelizmente, não vão. Então tem que partir da sociedade. Sabe? Exato. Não dá para gostar de teatro só no festival de teatro. Não adianta ser na porrada. Isso para mim ficou claro com o tempo. A política é um espaço de muita conversa, de escuta, é um exercício de resiliência e de paciência, né? A gente tem que saber, como eu estava falando nesse momento, a gente virou alvo também, nós artistas, né? Assim como os professores. E a gente está num momento em que a gente virou uma minoria do ponto de vista político e a gente tem que entender como é que nós vamos reverter isso, mas não vai ser se fechando na nossa bolha e não vai ser sendo agressivo também com os outros. A política é uma arte da conquista. A gente tem que mostrar para as pessoas, dentro da linguagem, dentro da democracia, que é o que nós defendemos, né? Exatamente. E isso é muito importante entender. A política é a linguagem da democracia. Se a gente deixa de fazer a política, se a gente perde essa paciência, se a gente vai para a porrada, se a gente deixa de sentar na mesa para conversar porque estamos no momento de revés, a gente não consegue fazer a coisa avançar. Então, acho que esse é um momento que é importante entender isso. A gente, mais do que nunca, nós somos poucos, então a gente não pode se dividir. A gente tem que chegar nesses
nessas pautas que são unificadoras. E aí eu já aproveito aqui para colocar uma pauta que é legal de falar hoje, que é um exemplo muito claro disso que eu estou falando, que é a questão da Bolsa Cultura, que a gente Bolsa vem Cultura. defendendo, porque é importante a gente chegar nesses pontos que podem unificar, no nosso caso, todos os trabalhadores da cultura em prol da defesa de algo, para que a gente possa mostrar força para o poder público, para que ele entenda que, ó, estamos organizados desse lado e queremos, a caneta está na mão lá do poder público, mas na democracia isso tem que ser compartilhado. A gente tem que ser ouvido, a gente tem que pegar um pouco nessa caneta, a gente vai fiscalizar, a gente vai debater, a gente vai querer minimamente participar do debate, mesmo num momento de revés como esse. E aí tem que ter muita paciência, tem que entender como é que faz o debate, tem que entender que não dá para ser agressivo o tempo inteiro, você tem que também sentar para conversar. Não adianta a gente querer só convencer também os nossos próprios pares, só quem já está convencido. A gente tem que entender, tem que explicar para a sociedade como um todo a importância do que a gente faz. Entende? A melhor forma de combater fake news é com informação, é com diálogo, é com paciência. Então, acho que isso é muito importante e eu tenho tentado desenvolver isso aí nesses anos todos, especialmente na minha experiência no Conselho Municipal. E que é isso, você está lá no dia a dia conversando com pessoas. Na tua chamada me deu um clique, assim, eu falei uma frase que ficou, né? Que ficou para mim, que é muito importante, que conhecimento é argumento, né? Porque Exatamente. eu estou dando argumento para as pessoas aí, a gente está dando conhecimento. Aceita quem quer, cara, porque isso é verdade. Me desculpe, mas é assim. Se vocês queriam que fosse diferente, que a gente fosse um bando oportunista, infelizmente não é. A gente é trabalhador e está 1 ano sem trabalhar. Você já pensou ficar 1 ano sem trabalhar? E é aquilo, a gente sabe que alguns dos nossos pais conseguiram se virar ainda, porque tinham alguma reserva, conseguem algum apoio, mas assim... Não, estão fazendo outra coisa também, né, Adriano? Quanto artista aí tá vendendo bolo, lanche, tá fazendo todo cidadão digno tem que fazer para sobreviver. Exato. Né? Só que o ser humano, ele não vive quando ele não faz o que ele nasceu para fazer. Entendeu? Exatamente. Então a gente fica morto, mas a gente está respirando ainda. Uma coisa que dói muito é a gente ver o pessoal do circo, os circenses, tendo que vender a própria lona para poder comer. Vendendo algo. Ou seja, é uma ferramenta de vida, né? E então, assim, isso tudo a gente tem que levar em consideração num momento como esse, né? E a questão da Bolsa Cultura... Explica a Bolsa Cultura para saber como é que as pessoas podem ajudar com a petição, alguma coisa. O que a gente pode fazer? Explica o que é. Vamos pegar o gancho que a gente está falando da Lei Aldir Blanc, que é essa lei que destinou recurso para os estados. Lembra que eu falei que foi destinado um montante que a gente tinha até 31 de dezembro, a princípio, para poder distribuir. Tá. No caso do Paraná, como eu falei, apenas 15% desse recurso conseguiu ser distribuído. O restante, esse recurso remanescente, ele está lá no nosso Fundo Estadual de Cultura, aguardando uma sanção do governo federal. O presidente Bolsonaro tem aí até o dia 12, se não me engano, para assinar uma nova aprovação de prorrogação de uma PL que prorroga para que esse recurso que sobrou possa, de novo, virar nesse ano novas linhas de ações, de editais, de fomento, de outras linhas, para chegar nos trabalhadores. E por que não deu para distribuir tudo? Por que não deu? Como eu falei, os editais que foram adotados aqui pela Superintendência de Cultura, a nível de Estado, nosso entendimento, eles eram muito burocráticos, eles exigiam muita documentação, como essa 72 que eu falei, eles foram muito mal divulgados, ou seja, os trabalhadores que não estão na capital, né, os que estão nas pequenas cidades, e tem artistas e técnicos nas pequenas cidades, eles nem ficaram sabendo que podiam ter acesso, tinham direito a esse recurso. Os que sabiam, para acessar, precisavam ter uma internet, então o sistema de inscrição era muito complexo. Às vezes os gestores esquecem que não é todo mundo que tem um MacBook e uma internet 4G em casa, né? Ou seja, a internet paga, né, hoje em dia, né? Exato, daí paga como? Você não está conseguindo pagar nem o gás, né? Então, assim, o poder público não utilizou esse recurso e não criou ferramentas para que as pessoas conseguissem acessar, quem mais precisava. Então, mesmo esses 15%, que são pessoas, são trabalhadores que legitimamente têm o direito, mas são os trabalhadores que, em geral, já conseguem acessar. Na hora de chegar em quem não tem acesso mais direto, para quem está nas pequenas cidades do estado, nós somos 399 municípios, né? Pra você ter ideia, Gerson,
Do recurso todo esse que eu falei que foi distribuído, que foi pouco, na verdade, quase 70% está na região de Curitiba. Então, muito pouco chega no restante do estado. Por que Curitiba? Porque aqui as pessoas já têm mais acesso na nossa área, já conhecem, já tem editais, esses editais tradicionais há muito tempo. Mas, enfim, Mas a gente já viajou o Paraná e sabe o que tem de arte por aí, o que tem de grupo bom pra caralho. Então é injusto pra cacete, cara. É muito. É muito. E o que a gente tem que fazer agora? A gente precisava criar algum mecanismo que fosse menos burocrático, que ajudasse a descentralizar esse recurso, que o trabalhador que não está acostumado a entrar lá nos editais tradicionais conseguisse se inscrever, que, por exemplo, não tivesse a chamada análise de mérito. O que é a análise de mérito? No edital tradicional, como é que é? Eu vou lá e inscrevo o meu projeto para fazer uma peça. Você escreve a sua. Claro. Você não tem recurso para fazer a peça de todo mundo. Tá. Você tem 300 projetos e tem recurso para fazer 30. Você dá notas, né, analisa o mérito artístico, a proposta, se ela é interessante ou não para a população, o que ela discute artisticamente, e analisa os currículos dos envolvidos. O que, insisto, é justo no momento tradicional. Por quê? Porque a gente quer projetos bem feitos para que a população tenha acesso a uma arte de qualidade. Claro. Só que nesse momento emergencial, não se trata de se eu vou fazer a melhor peça que você. Não. Se trata de se eu vou poder comer nesse momento ou não. Se o meu pai que não está podendo trabalhar, vai ter condição mínima de acesso. Então não é hora de ter análise de mérito. É a hora de atender quem mais precisa. Gente, então, não é agora que a gente vai fazer nossa obra-prima. Agora a gente só quer comer. E para comer, a gente está fazendo o que eles pedem para fazer. Só que, assim, também tem uma coisa, né? As pessoas sempre... Tem gente que é muito profissional em edital, né? Muito profissional e sempre passa. Legal. Conquistou o mérito de ter estudado, de ter sabido todos os meandros para passar. Tem relações e tudo mais. Tem nada contra isso. Mas nesse momento, não. Nesse momento, só esses serem beneficiados não dá. Porque justamente talvez sejam esses que menos precisem. Não estou nem julgando, mas vai ver. Porque é claro que um cara que precisa mais é o cara que não sabe nem fazer um edital. Exatamente. É lógico. É esse que precisa ser parado agora. É esse que precisa. Porque artista não é só quem faz sucesso. Não. E artista é quem trabalha com arte, quem deu sua vida para... A gente que está no palco, geralmente, né, Gerson? Você que é ator, você que é músico, eu também. Se a gente não tiver a técnica atrás, não acontece nada. Nada. Se eu não tenho o hold, se eu não tenho o operador de som e de luz, se a gente não tem a costureira para fazer o figurino, se não tem o sendo técnico, nada acontece. E nesses momentos a gente esquece ainda mais dessas figuras, dessa galera que dá esse suporte. E o edital tradicional, ele não vai atender diretamente essa pessoa. Por isso que nasce a ideia da bolsa. Porque a ideia da bolsa, o que é? A ideia da bolsa vamos criar um mecanismo que a gente possa atender individualmente cada trabalhador. Ou seja, quem vai, se aprovar a bolsa, né, ela ainda não é uma realidade, cada trabalhador vai ter que comprovar que ele trabalha na área há 2 anos. Comprovado, ele vai poder ter acesso a uma espécie de uma renda mínima. Ele vai receber um valor mensal durante alguns meses. Isso tudo vai ser estudado no tempo, mas que seja aí 6 meses que ele receba um valor de um salário mínimo, de R$1.000. Porque talvez ele não tenha recebido nem auxílio emergencial, né? Muitos deles. Então, o que acontece? Ele vai se inscrever diretamente, ele não vai precisar entregar um produto cultural no final. Ele não vai precisar entregar um livro, uma peça, né? Isso é para a subsistência dele. Para ele poder ficar em casa, isolado, que é o que se espera nesse momento, se reciclando, estudando, se preparando, entendendo como é que ele vai transformar a rede social numa ferramenta artística. Mas ele não vai... E por que isso pode parecer um contrassenso para quem lá de fora, mas assim, não faz sentido agora a gente juntar uma equipe para fazer um filme como a gente precisa, criar uma aglomeração. Não. Senão vai acontecer o que a gente viu acontecer com alguns dos nossos pares agora. Alguns dos nossos pares que conseguiram ser contemplados na primeira linha da Lei Aldir Blanc ano passado, que receberam 20 mil, 30 mil para fazer um pequeno espetáculo. Quando você fala uma porcentagem dessa, quem é leigo acha que é muito. Explica isso. Não é muito não, gente. Se você pensar a quantidade de gente que você contrata,
que trabalha para fazer uma peça de teatro, por exemplo. Já Eles falou, começaram marceneiro, costureira, roteirista, operador de som e luz, cenotécnico, sonoplasta, 5, 6 iluminador. atores. E daí você vai gastar para fazer cenário. E quando você compra cenário, você está fomentando o quê? As lojas de material de construção, O dinheiro não as fica lojas para nós, ele passa por nós para pagar alguém. às vezes o povo acha que assim, eu falo 30 mil, é 30 mil que vai para sua conta. Não, é 30 Não, mil que você recebe, administra e contrata essas pessoas todas. Esse dinheiro gira na economia. exatamente. Né? Quando você coloca lá o 30 mil, o honorário já está ali especificado. E você não ganha Exato. mais do que aquilo. Então é assim que Exato. funciona, gente. Agora, nesse momento de pandemia, não dá, não é o momento da gente fazer uma peça de teatro. Eu não posso juntar 5 atores numa sala de ensaio. Não. Por isso que a bolsa é importante. A gente precisa de uma bolsa para que os atores possam ficar isolados em casa, se reciclando, possam ter uma subsistência, porque não é ninguém vai ficar rico com a bolsa, não é isso. Só vai comer, É uma gente. subsistência, né? E a gente vai ter esse evento individual desses artistas nesse momento através da bolsa. Para se inscrever na bolsa, por ser uma bolsa cultura, ela não é caracterizada como um edital tradicional. Então a gente consegue. Eu perdi a palavra. A gente É, consegue. Cortou. a gente consegue simplificar. Voltou? Nossa, de Não. novo. Oi? Tá me ouvindo? Fala palavras que a palavra não quer ser dita. Então, a gente É, consegue. a gente consegue simplificar a documentação toda, não precisa de todas aquelas certidões, não vai ter a análise de mérito que eu falei, porque a gente vai atender o trabalhador que mais precisa, não o que vai apresentar o melhor projeto nesse momento, Exatamente. entende? Então, Não assim, a dose. Bolsa nasce com esse espírito, né? Ele tenta simplificar vários caminhos e dar alternativas para que a gente consiga, e logicamente que a gente vai atender individualmente, a gente vai chegar em mais gente, né? A gente vai chegar em Diga mais uma gente. coisa, e como isso é possível? Como fazer para provar essa EPL 168? Exato. Já existe um movimento que é o SOS Cultura, que Tá. reúne, é uma grande frente que reúne vários movimentos. O SATED, por exemplo, está dentro do SOS Cultura. Tem outros movimentos como a Rede Coragem, como o Movimento Cultural Solidário, como o Espaço Excêntrico lá do Mauro Zanata, né? Tem vários movimentos que se reúnem nessa frente para mobilizar e foi feito um trabalho todo de se criar um projeto de lei, que é um projeto a nível estadual, que já existe. Ele já tem hoje o apoio de 15 ou 16 deputados estaduais. A gente precisa aprovar esse projeto de lei para criar a Bolsa, porque daí ela passando a existir, quando vier esse recurso, quando esse recurso da Lei Aldir Blanc, que a gente está aguardando ser liberado, que é mais de 50 milhões no caso aqui do Paraná, que ele Tá. possa ser revertido em bolsas. Então, o que nós temos que conseguir fazer? Primeiro, É. aprovar esse projeto, e para fazer isso Tá. a gente tem que mostrar para os nossos deputados, para a Superintendência de Cultura, que o projeto tem apoio da sociedade civil, dos Tá. movimentos, dos artistas, da população. E como é que Então, quem eu que não sou nada de arte, como é que eu faço para ajudar, para cooperar? Não ajudar, não. Para retribuir para os para fazer artistas. acontecer, a gente precisa de apoio para que a superintendência entenda a importância do projeto, porque a superintendência aprovando e os nossos e a Alep, né, que é a nossa Assembleia, que a gente chama Assembleia Legislativa aprovando, aí a gente pode utilizar o recurso da Lei Aldir Blanc para essas bolsas, porque hoje não pode. A legislação que nós temos hoje, ela não dá conta disso. Por isso que Tá. precisa de uma legislação específica. Então tem todo um trabalho nesse sentido para a gente aprovar isso, para que possa ser distribuído o recurso dessa forma. Por quê? Se a gente fizer as mesmas linhas de editais do ano passado, o que a gente tem medo de acontecer? Que as pessoas não consigam acessar, não consigam inscrever e que só um perfil de artistas receba. Que os técnicos não Já recebam. aconteceu, né? Isso, dos artesãos. E aqui, gente, isso é importante dizer, porque assim, Gerson, a gente está falando, eu, você, a gente pertence a um recorte que, é lógico que somos artistas marginalizados também, mas a gente se comparar com os nossos pares, que são, por exemplo, as comunidades quilombolas, que também produzem arte e cultura, se a gente pensar nos fandangueiros do nosso litoral, se a gente pensar na realidade dos circenses, a gente ainda está numa situação de privilégio minimamente. Então a gente nesse momento tem que pensar assim, a gente precisa de uma ação que contemple a gente
e também todas essas pessoas, todos esses fazedores de arte e cultura, fazedoras de arte e cultura. Por isso que a gente defende a Bolsa, porque a gente sabe que vai ser mais simplificado, tem como desburocratizar tudo isso, descentralizar, porque não podemos fazer de novo, ficar tanto em Curitiba só, precisa chegar no estado todo, né? Então a gente tem essa preocupação, por isso que a gente está defendendo isso. Agora, isso não exclui os artistas, os artistas que estão nas linguagens mais conhecidas. Tá, olha só, deixa eu só te falar uma coisa. A live, o Instagram parece que ele corta a gente depois de 1 hora, então pode cair em qualquer momento. Eu não quero perder uma coisa. Eu quero, assim, objetivamente, quanto tempo você acha que isso pode demorar para essas pessoas que estão precisando receber dinheiro? Aí depende muito da vontade do poder público. Se o poder público tiver vontade e comprar o nosso projeto e avançar, isso poderia ser resolvido em 30 dias. Para começar a acontecer efetivamente. Claro que a gente depende lá da liberação do Bolsonaro, né, que eu falei. Mas daí assim, é algo... Você falou dia 12? Né? Agora, dia 12 é o tempo que ele tem para assinar e liberar o recurso. Tá, e ele pode não liberar. Se ele não liberar, volta para os deputados que podem derrubar o veto dele. Daí uma hora libera, mas demora mais. Exato. Da outra vez, quando a gente fez a Lei Aldir Blanc, ele assinou no último dia que ele tinha. Então a gente espera que aconteça a mesma coisa agora. Tu acha que ele vai assinar? Dia 12 é o dia da pressão. Né? Tu acha que ele vai assinar? Eu acho que sim, porque existe uma pressão grande. Tá. Esse recurso já está destinado, então não é um recurso que ele vai tirar de algum lugar. Não, então, dinheiro parado, gente. Em que país pode acontecer isso, gente? Só no país que não tem Ministério da Cultura, que não tem Ministério da Saúde na pandemia, daí pode ter um dinheiro milionário parado e muita gente sem ter o que comer. Isso é Brasil. Exato. Então é isso. O que a gente pode fazer? Tem alguma petição para fazer com que isso seja uma pressão? Procura lá SOS Cultura Paraná. Todo mundo aí, gente. SOS Cultura Paraná. Já entra no Instagram. Lá Paraná é PR só ou Paraná inteiro? Boa pergunta. Eu vou até olhar aqui para te dizer certinho. Tem que saber certinho. Lá no SOS Cultura tem um link do nosso abaixo-assinado. SOS Cultura PR. Tá aqui, tá? Tá. Esse abaixo-assinado, artista pode assinar, a população em geral pode assinar. É muito importante. Tem lá o link do nosso abaixo-assinado, que está aqui o nome. A Cultura do Paraná Pede Socorro. Eu vou compartilhar. Que vocês apoiem. E quem quiser, você que é artista, você que é técnico, que participa de algum movimento, de algum coletivo, de grupo de teatro, procura ali, manda uma direct para o SOS Cultura para você apoiar. A gente tem várias ações. Você pode fazer cartazes com o nome do seu grupo apoiando. A gente está divulgando tudo isso. Parece uma ação boba, mas é isso que faz pressão no poder público. Eles olham e dizem, opa, eles estão mobilizados nessa frente. Galera, o político está preocupado com o número, sacou? Exato. Se tem muito número, daí interessa para eles. Essa questão vai interessar. E essa questão interessa para todo mundo. Então vamos lá, né? Fazer a nossa parte. Então fica o convite aqui para o pessoal entrar no SOS Cultura ali, no Instagram, no Facebook. Você pode entrar lá no Facebook do Satélite PR também. A gente está no Insta também, Satélite PR Oficial. A gente faz várias divulgações explicando mais detalhes da Bolsa, explicando em que pé que está. Se você quer saber quem são os deputados que já estão nos apoiando, tem a lista dos deputados. Isso é importante. Se você tem contato com outros deputados estaduais, quem é das outras cidades, é importante também para fazer pressão para que mais deputados assinem o nosso pedido. Porque senão não passa, né, gente? É assim. Foi assim que o Aldir Blanc, a gente tem que fazer essa força aqui com essa PL 168, para que a Bolsa Cultura vire realidade, para que esse dinheiro da Aldir Blanc chegue de forma mais efetiva nos artistas, nos fazedores e fazedoras de arte e cultura, no pessoal da técnica, que mais precisa nesse momento. Eu espero que a gente acabe, quer dizer, não espero, mas pode ser que a gente acabe a qualquer momento. Então eu quero te perguntar se vale a gente falar da Bolsa Artista. Travou. Na verdade... Não passou ainda, é um projeto. Eu acho que agora o nosso foco é a Bolsa Cultura, que é essa PL 168. Então não vamos furar a cabeça da galera. Fazemos outra live na hora da próxima. A gente pode fazer outra para falar um pouco da questão da Lei Rouanet, que é uma coisa muito importante da gente explicar para as pessoas que a Lei Rouanet é um mecanismo muito importante para a economia, que essa história de mamar na teta da Lei Rouanet é fake news, gente. Isso não existe. A Lei então, deixa eu te fazer uma proposta. Antes que acabe, assim, que aqui a gente não controla o tempo, né?
Quer dizer, ninguém controla. Só se ilude quem acha que controla o tempo. A situação é a seguinte, eu já tinha pensado, e já tinha planejado um monodrama daqui, a semana que vem um médico, um psiquiatra para falar sobre depressão, né? Na pandemia. Tem gente se matando e tem coisa muito séria acontecendo. Então, né, para dar um auxílio para essas pessoas, o que fazer, né, em momentos de desespero. Mas na outra, a gente pode marcar, eu ia marcar com o Ju para falar sobre isso. Mas eu quero agora marcar com você, com o Ju e comigo para a gente fazer um bem bolado aqui, os três conversarem sobre essa situação. Quer dizer, esclarecer essa porra que nos condena há anos e que nunca vi, nunca ganhei mais do que mereci num negócio desse. E assim, eu já entrei em projeto, e é bem normal isso, você sabe disso, que é proponente, eu tive que pagar, porque as coisas eram mais caras do que eu tinha orçado, e daí não adiantava, eu tinha que pagar. E eu não vou fazer a canalice de dar um recibo para um ator de um valor a mais para não. As coisas são todas como tem que ser, né? Querido, pode contar comigo, é só a gente marcar. Tamo junto, o assunto vai longe, né? E tamo aí. A gente continua nessa batalha no dia a dia. Quem quiser procurar a gente também lá no SATED, fica à vontade para nos procurar. A gente está no momento de aproximar os artistas das artes cênicas do audiovisual de novo do sindicato, para arejar os ares, para entender que mais do que nunca a gente precisa estar unido e fortificado, tá? Ó, queria registrar aqui, ó, o pessoal do Movimento Cultural Solidário está marcando presença aqui no chat. Muito importante todos assinarem. Eu vi ali a Débora. Débora é um anjo, né? O trabalho que a Débora está fazendo é a coisa mais linda do mundo. Cara, e já faz mais de um ano, né? Se juntar tudo aí, a Débora não cansa, é incansável. Lives mensais, uma programação muito grande. Arrecadação de alimento para quem está mais precisando. Tem um grupo aí de apoio. Ela criou uma rede de apoio entre os próprios artistas. Gente, algum artista, é legal de falar isso, Adriana, algum artista que estiver em situação muito difícil de fome, cesta básica, andar com o movimento Cultural Solidário. Cultural Solidário, que também está aqui, ó, Cultural Solidário CWB, aqui no Instagram. Procura lá, o trabalho do Movimento Cultural é muito de atender quem está na situação mais emergencial, com um alimento, com cesta básica. Tem outros movimentos como o Reparta também. O Espaço Excêntrico está fazendo um trabalho em conjunto agora com o Movimento Cultural Solidário também, de cestas básicas. Então, assim, quem está passando dificuldade não precisa ter vergonha nesse momento. A gente tem que se entender como coletivo, como pares, a gente tem que se ajudar. Pode procurar esses movimentos. Pode até procurar a casa do artista que sempre teve que ser, mas nunca foi, que é o SATED, né? Vai lá, bate um papo com a Adriana, é super acessível. Tem a Ludmilla, que é uma querida, um amor da minha vida. Pessoa só legal lá e, ó, tô passando por essa merda, o que eu faço? Eles vão te ajudar. Exato. E nesse momento lá pra isso. Essa galera é foda. É isso. Maior orgulho, Adriano, de ser teu amigo, de ter acompanhado uma boa parte da tua carreira, de ter feito coisa contigo, assim. Maior orgulho mesmo. E parabéns pelo canal aqui, né? 3 anos já se falou, né? Monodrama, um dia eu vou explicar por que é monodrama o nome. Na verdade, posso até falar agora, monodrama é muito louco. Isso tem no dicionário do Patrício Pavi. Monodrama é uma técnica que é o seguinte, ó, é como a peça é encenada como o ator que está em cena vê. Então, tudo que o ator que está em cena não vê, não existe. Isso é um monodrama, né? Então, é o drama que, por exemplo, eu pego um Shakespeare, um Hamlet, e pego lá um personagem terciário, nem secundário é. A visão daquele personagem terciário sobre o evento que ela está vendo na sala, discussão entre Hamlet e sua mãe e tudo mais, é um monodrama. Então, a peça seria contada pela visão de alguém. Isso é um monodrama. Então, todos nós temos um monodrama, todos temos. E drama não é tragédia. Drama é história, é comédia, é dramaturgia. Isso é drama. Né? Que as pessoas que não são do ramo acham que drama é tristeza, mas não é.
Faltou alguma coisa? Faltou, porque a gente ficava a noite inteira falando, mas quer falar alguma coisa? Não vai faltar porque haverá uma próxima. Próximas. Só ficou em suspenso. Só ficou em suspenso. Eu acho que não, acho que o mais importante a gente falou, Adriano. Assim, a gente esclareceu o que está sendo Eu feito, acho o que não deu para fazer e em que passo estamos. Que era o mais se importante. for para escolher, se for para escolher uma coisa para reforçar, é a questão da Bolsa Cultura que a gente falou bastante no final aí, gente. Tá. A gente precisa desse apoio nesse momento, trazer o povo para isso. Eu sei que tem muitos dos nossos pares que ainda estão um pouco em dúvida, porque não entenderam bem o projeto. Procura o SOS Cultura, procura o Satélite, a gente explica. A gente sabe que para o pessoal aderir, eles têm que entender a proposta. Tem muita fake news também. Tem gente que acha assim, então se tiver a Bolsa Cultura vai acabar com as leis de incentivo que existem. Não tem nada a ver, gente. É um recurso a mais no momento emergencial. Emergencial. O recurso da lei de incentivo continua existindo do mesmo jeito, o Profice, para quem está acostumado a entrar na lei estadual, existe. Não mexe nisso, gente. É algo para complementar a situação de emergência que a gente está vivendo. Então, Na verdade, tá eu não sou político, ainda posso falar. Acho que foi uma cagada a coisa do Aldir Blanc depender de tantos critérios burocráticos. Então, o que a gente está fazendo agora, né, ninguém nasce sabendo, nunca se teve uma pandemia, então a gente tem o direito de errar, e agora a gente sabe como funciona. E a gente é emergencial, então tem que ser agora, a gente sabe como funciona. Então vamos fazer como funciona? Tem Exatamente. dinheiro. Tem dinheiro, só vamos botar ele na mesa de quem está com Tem que fome. fazer ele chegar. Tem que fazer ele chegar em quem precisa. Quem Né? precisa. É humanidade isso, Senão não gente. adianta. Se ele ficar concentrado, não resolve nada. Ai, Adriano. É isso, querido. Obrigado pelo convite. Obrigado por tudo. Adorei. E estou à disposição. Quando você quiser, a gente faz outra rodada. Vamos Assunto que não falta. militar, assim. Como é que tá. Como é que tá as leituras, as coisas boas nesse momento? O que está lendo, está fazendo, está vendo, está criando? Porque a gente não para de criar, né? Eu estou criando mais um curso bem legal, que daqui a pouco eu vou começar a. É? É, eu acho necessário. Eu tô num momento que eu consegui adaptar muito para coisa da escrita, né? A gente não tá podendo montar a peça de teatro. Isso. E assim, no meu caso específico, a militância tem tomado um tempo muito grande agora no sindicato e tal. Então, eu acho que é uma frente grande. Hoje é o que toma mais o meu tempo, a minha dedicação principal é isso. Mas como eu sou da madrugada, Tá. nas madrugadas eu continuo escrevendo. Estou trabalhando agora num projeto de um núcleo de roteiro também com outros parceiros. De um projeto de uma série que a gente está fazendo aí de 8 episódios. Estou escrevendo porque se também a gente não para, se a gente para, a gente perde, a gente esquece do porquê que está na política também. Acho que isso é importante. A gente perde a gente tem, referência. A gente... né? E para mim as madrugadas são os momentos de escrita, são os momentos de pegar o violão e compor também. Né? Então assim, todo momento muito desse de criação que não vai virar produto agora, não vai virar uma nova peça, porque ninguém está fazendo isso. Mas é importante ter esse momento, né? Mas assim, certamente para mim nesse momento que está me puxando mais, me motivando mais, é essa militância, porque muito que já vinha forte, mas que com a pandemia cresceu muito, porque a militância às vezes é muito solitária, né, Gerson? A gente sabe que é um assunto que os artistas se afastam dela, da política. Quando eles não né? precisam, né? Parece que é uma coisa de outro planeta. É o tipo médico, né? Só vai quando precisa. Isso. A pandemia fez mais gente perceber que não, a gente precisa estar no dia a dia disso debatendo. Então hoje a gente tem mais parceiros, mais pares querendo debater isso. Ficou menos solitário, uma luta menos solitária. E isso é importante. E o sindicato, nesse sentido, acho que é um espaço bem legal. A gente quer povoar de novo o sindicato, por enquanto virtualmente, mas quando voltar, gente, a gente quer transformar a nossa sede, que é um casarão ali na 13 de maio, que está muito largado, que estava muito tempo precisando ser arejado. A gente quer abrir as portas, quer abrir um quintal lá atrás, que a gente já está trabalhando para isso, quer arejar esse lugar de uma forma mais efetiva, e virtualmente nós queremos avançar e levar o SATED para os outros municípios do estado. Porque eu costumo dizer que o SATED, a gente chama de SATED Paraná, mas na prática ele é SATED Curitiba. Cara, e a gente tem que bom que eu não preciso falar essas coisas para você. Porque é verdade, a gente não pode ser hipócrita, cara. A gente sempre fala, assim, festival de teatro, né, do Paraná. Não é. O Gralha não é do Paraná, infelizmente, né? Exatamente. E tudo mais, mas tem que ser.
E a gente vai lutar, vai ser assim. Tem que ser. Então, essa é uma das nossas grandes, um dos nossos grandes desafios. É difícil porque a gente não está estruturado, como a gente falou, tem uma crise financeira, mas a gente tem 4 anos aí para trabalhar nisso, para entregar pelo menos assim. A gente já conseguiu mudar o norte, apontar para onde a gente quer ir, para onde a gente precisa. E a gente está conseguindo aos poucos, pares das outras cidades que estão entendendo que a gente quer levar isso. Né? A gente está agora no processo de banca, que a gente teve pelo menos metade de inscritos que não são de Curitiba, o que é muito raro. Então já demonstra isso, a nossa preocupação em chegar em outros municípios. E claro que é difícil chegar nos 399, mas pelo menos nesse primeiro ano a gente já quer chegar em algumas cidades estratégicas. Quem sabe daqui a uns 2 anos começar a ter algumas subsedes do SATED em outras cidades também, com representações eleitas nessas cidades também. Porque Exatamente. senão os artistas não se sentem representados pelo sindicato. E é isso que a gente precisa Exatamente. trabalhar agora nesse caminho. Eu acho que é por isso que falha, sabe, Adriano? Por isso que falha. Uhum. Porque não tem um ponto forte em cada lugar, assim, para existir uma conversa sobre as necessidades emergenciais e importantes. E até uma força maior, né? Porque, como você falou, se une, a gente é mais forte. Ainda mais, Claro. cara, o teatro é coletivo, assim. A gente que faz teatro, a gente não sabe viver sozinho. Sabe, eu sei Não, morar não. sozinho porque eu faço teatro. Eu tenho um monte de gente em volta de mim. Mas daí voltar para minha casa para dormir é fácil. Agora, não podendo ter ninguém, é dor. Exatamente. Tá Mas na nossa assim, natureza, né? A gente tá sofrendo muito porque se aglomerar tá na natureza do teatro, né? A gente se aglomera por natureza. tá na natureza da preservação da raça humana. Exatamente. O aglomero e a cooperação. O Homo É. sapiens só está vivo, porque ele tinha vários hominídeos, né? Tinha Homo erectus e aquela cacetada toda. E o Homo sapiens, que era o mais fraco, ganhou de todos. Por quê? Porque se aglomerava, se organizava e se ajudava. Então, o nosso maior instinto não é competição, é colaboração. Quando as pessoas entenderem Exatamente. isso, a Muda gente só tudo. vai. Ó, Esse querido, só programa para foi registrar dedicado aqui, ao ó. Paulo Gustavo, uma grande referência no humor, um Carlito do Grande, Brasil, um cara que maravilhoso. inventou uma maneira nova de se fazer comédia e que é seguido por muita gente. Quem estuda comédia sabe que ele inventou um troço foda, né? Ele fez uma coisa muito louca que eu achei. Hoje eu tava pensando, eu falei, cara, a dona Déia, né, a mãe dele, ela deve ser a mulher mais feliz e mais triste do mundo, porque ela teve a felicidade de ter um filho artista com uma índole maravilhosa que fez sucesso e prosperou fazendo uma peça em homenagem à mãe dele. Porque eu amo a minha mãe, então isso me pega forte. Então, e chegou até a fazer show junto com a mãe dele. E ao mesmo tempo ela teve tudo isso e ela perdeu esse filho, que não tem nada Imagina, pior do que para uma mãe perder um filho. Então ela teve o melhor dos dois mundos, né? Muito, muito carinho para ela e a gente não sabe nem o que desejar, só muita paz e serenidade e que siga o caminho, né? Que minha mãe do Cazuza seguiu o caminho dele. A dona Déia vai aí seguir, que eles são assim mesmo, eles são exato. generosos e muito generosos. Uhum. Maravilha, querido. Obrigado, tá? Ó, só para registrar aqui, ó. Também tá aqui no chat a Vai Grace falando, vai Barros. falando. Meus olhos. A Grace, que é a Grace da Cia Senhas e que é minha parceira lá na Rede Ai, esse Coragem também. amor. Fez olho vivo com a Maravilhosa. A Vanessa Corina tá aqui também, que é lá do Pé do Palco. Aliás, gente, a gente tá falando aqui em pandemia, o trabalho, tem que registrar isso, o trabalho que o Pé no Palco tá fazendo aí com as oficinas adaptadas de teatro para a internet. Assisti o espetáculo deles agora, no último dia. E, assim, gente, é um trabalho que precisa ser visto e que eles já estão desenvolvendo uma linguagem para isso. É muito legal. Olha que legal. Tem gente doida Doido. desenvolvendo linguagem artística no meio da pandemia, gente. O Pé no Palco é um desses lugares, assim. Daqui a alguns anos a gente vai olhar e vai dizer, opa, olha lá o que eles começaram a fazer. Então, assim, um espaço muito legal. Muita gente que está começando a fazer teatro durante a pandemia
por meio virtual também, o que é uma Eu tenho dado aula, cara, virtual. E Você tá assim, dando eu também? tenho dado tanta aula virtual, cara, que algumas turmas eu nunca vi os meus alunos e nunca cheguei perto. É muito louco isso, né? Olha que Sou doideira. super amigo já, Sim. mas eu não E é isso, gente. conheço. A gente Se tem que encontrar na rua, reinventar, né? talvez nem saiba. A gente está se reinventando, Que né? mundo diferente, né? Mas vamos nessa. O que importa É isso. é existir ainda uma razão humana e realmente verdadeira e que não seja só eficiente para nós para levantar da cama. Porque senão você é um inútil, sacou? Se você faz uma Sim, coisa que é só para você, você é uma porra do inútil. sim. Você Faz não vai dar sentido. certo, porque não rola. Você tem que beneficiar os teus e a rede. É assim que é a vida. Aprenda. Eu É demorou, assim mas é que mesmo. eu já estou numa idade que eu já posso dizer que eu aprendi algumas coisas. Porque a gente só aprende com os tombos e eu tomei bastante. E eu posso falar isso com certeza e não me arrependo. Não existe nada que você vai fazer que seja sozinho, que vai dar certo. É a grande ciranda, né? É, É a grande ciranda. e a ideia não é de ninguém, a ideia é de todos, a ideia é do universo. Exatamente. Conectar. A gente sabe disso, que a gente trabalha com isso, né, Adriano? A gente vê essa mágica acontecer nos ensaios É do o nosso dia a espetáculo. dia. Então, assim, para quem nunca sentiu esse sublime, até falta palavra para explicar o sublime, qualquer sublime falta palavra, mas é isso que a gente faz. De repente, um cara que nunca foi no teatro sair e vir falar com você, cara, que mundo você me levou e que eu não sabia que existia, Exatamente. né? Obrigado, É a então. viagem, né? É a grande viagem. Seguimos viajando, né? Apesar da pandemia, seguimos viajando, gente. Eu Não tenho feito podemos deixar de milhares de viajar. projetos, eu já escrevi um monte de peças. Senão eu morro, cara. Eu ando com caderno em tudo que é lugar. Para mim, tudo é É isso. cena. Eu sou o cara do caderno. Se alguém me vê na rua anotando coisa, sou eu mesmo. Se tem um caderno na mão, sou eu. Falou, meu irmão. Querido, Casa tá obrigado aí, por tudo. aberta, foi aberta oficialmente agora, para qualquer um, Tamo junto. para qualquer um de vocês, representantes aí, que podem Só ajudar a chamar. esclarecer as coisas da melhor forma. Tá bom, Para querido. que a Um gente grande não beijo. caia no zap da tia. Beijo, Seguimos juntos. seguimos. É. E para vocês que estão vendo, gente, muito obrigado. Eu, Adriano, a gente agradece imensamente, tá? E tudo de bom. E fica gravado aqui, se não errar que nem a última vez, fica gravado aqui. Deixa gravar. Então vocês veem depois, tá? Beijo. Até, querido. Obrigado mesmo. Tchau.